Ao Senhor. Nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Somos completamente perdidos, Senhor, sem Ti. Dependemos do Senhor completamente na nossa vida. Dependemos de Ti em todo o tempo, Pai. Porque sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Conduz a nossa vida conforme a Tua vontade, Senhor, conforme a Tua graça, Pai. Conduz a Tua igreja, Senhor, porque Tu és poderoso. Que o nosso viver seja completamente para o Teu agrado, Senhor. És poderoso, Senhor, e merece ser adorado, Senhor, por nós. Eu nada sou sem Ti. Bem, amados, muitas coisas, como a gente já falou, estão para acontecer, estão acontecendo e nós não podemos ficar alheio daquilo que está acontecendo e a gente não pode também perder o foco. E durante muitos anos, o pastor Antônio, ele estabeleceu um texto bíblico para que a gente pudesse estar nos baseando para cumprir o ID de Jesus. O pastor Toninho sempre fala isso, e eu gosto dessa ideia. E desde quando eu ainda não presente, mas hoje digo nós, por causa da Igreja Batista Missionária, né, a iniciar em Ponta Negra, e hoje muita gente, graças a Deus, que Deus tem nos dado esse privilégio. Ele tem usado o texto de Atos 1:8 para nós podermos entender o propósito da igreja, o nosso propósito. E esse ano de 2021 eu estou tentando me desafiar a olhar com mais esmero nesse texto. E aí eu já começo a compartilhar com vocês, pelo menos na primeira oportunidade que eu tenho de compartilhar da palavra de Deus. E aí eu peço para que você agora abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Nós estaremos lendo desde o versículo 6, passando, lógico, pelo versículo 8, para que a gente possa entender o contexto. Atos 1, do 6 até o 11. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Atos 1:6 começa dizendo assim: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram:
será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Bem, amados, esse texto aqui está no meio de um contexto que talvez você conheça. Antes de especificar, especialmente o texto lido, eu quero compartilhar com vocês o texto que foi escrito por Lucas. Ele escreve 2 livros que nós temos no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e também Atos. E a gente consegue perceber isso nos primeiros versículos, especialmente de Atos. Eu não sei se você já fez essa dinâmica de ler Lucas e depois pular para Atos, porque existe o Evangelho, né, que fica entre Lucas e Atos aí. O cânon resolveu colocar isso, e eu entendo isso como vontade de Deus, soberana. Mas é interessante você ler depois o finalzinho de Lucas e o início de Atos, para você ver e entender o tanto que esse contexto ele é rico e ele é importante. Lucas nós reconhecemos como médico, mas alguns dizem que ele não era só especialista na medicina, mas ele também tinha algumas outras especialidades, né? Ele foi um excelente advogado, um bom jornalista, né? Porque ele escreveu o Evangelho baseado em uma pesquisa que ele fez, porque Lucas ele veio ouvir do Evangelho através do apóstolo Paulo, e aí ele não teve esse privilégio talvez de viver com Jesus, né, como homem. Mas aí então ele escreve o Evangelho porque ele vai fazer essa pesquisa, e ele diz que fez uma pesquisa bem detalhada quanto aos fatos que ocorreram. E aí ele começa assim no Evangelho de Lucas, ele vai concluindo, ele vai fazendo essas pesquisas, ele vai buscando informações de pessoas que viveram naquele momento, que viveram com Jesus, que estiveram ali andando com ele, com família, com as pessoas próximas a ele. E no Evangelho de Atos, até a primeira parte, ele também faz essa pesquisa, e na segunda parte ele não escreve tanto, né, da vida de Jesus, mas aí ele também vai usar os exemplos de Paulo, de Pedro e também de outros grandes homens, e vai continuar escrevendo, já vivendo a experiência, o término do livro de Atos. Então ele vai ter essa experiência de buscar entender tudo aquilo que aconteceu e escrever. Foi um homem, né, muito inteligente, e nos deixou muitos ensinos. A começar também, além dessa sua pesquisa, tanto do Evangelho quanto do livro histórico do Novo Testamento, do único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, também a forma que ele escreve. Atos 1:8 diz, para eu não dizer decorado, ele vai dizer que nós precisamos ser testemunhas quando o Espírito Santo descer, porque ele vai nos dar poder, e nós devemos ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, que era a região, e até os confins da terra. Isso eu não precisava estar falando aqui, porque eu sei que vocês sabem disso decorado, né? Eu acho que não tem homem talvez mais missionário do que o próprio pastor Judson. Mas ele é registrado isso em Atos 1:8, e a gente pode perceber essa ação no decorrer do livro de Atos. Porque existe uma primeira parte do livro, do capítulo 2, do capítulo 2 até o capítulo 8, que Lucas se detém a falar de coisas que aconteceram só em Jerusalém.
Depois do capítulo 8 até o capítulo 9, Lucas vai registrar as situações que acontecem na Judéia, naquela região, em algumas situações em Samaria também. E aí na parte final do livro de Atos, o capítulo 10 até o capítulo 28, Lucas vai registrar aquilo que aconteceu nos confins da terra. Que interessante, né? Ele divide o texto, essas são uma das formas de nós percebermos e conhecermos todo o livro de Atos, resumido no versículo 8. Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. A forma que Lucas registra e o objetivo que ele quer nos fazer com que a gente preste atenção. Olha, nós precisamos agir. E essa ação precisa ser em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós percebemos que todas as ações dos evangelhos, de Atos, das cartas, das epístolas do Novo Testamento e até mesmo Apocalipse, ele vai nos ensinar como fazer e onde fazer a obra. E a gente pensa até que, tanto no momento que Lucas estava escrevendo esse livro, quanto o momento que os personagens desse livro estavam vivendo, eles estavam passando por momentos agradáveis. E a gente sabe que não era assim. Você imagina, e aí vocês podem viver isso muito bem agora, esse sentimento, vocês imaginam perder um líder. Você pode imaginar isso? Um líder que está indo embora e está dizendo para vocês assim, agora vocês têm que fazer aquilo que eu já ensinei vocês a fazerem. Vocês podem entender isso? Amém? Pode mesmo? Pode sentir isso? Era mais ou menos o que os discípulos estavam sentindo. Jesus está indo embora, o nosso grande líder está indo embora. Morreu, e agora? Vai estar indo aos céus, e agora o que a gente vai fazer? Talvez esse questionamento esteja na nossa mente, né? O pastor está indo embora, o pastor Judson está indo embora, e agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ficar? Eles estavam vivendo também isso. Eles estavam vivendo também uma perseguição, porque os judeus, a grande religião da época, estavam perseguindo aqueles que se diziam cristãos. O próprio Jesus é morto, né? Uma das justificativas que eles usam é isso, porque ele estava blasfemando o nome do Deus judaico. Eles estavam sendo impedidos, era uma perseguição que eles estavam sofrendo. E parece que a gente também está vivendo uma mesma situação, uma igreja que está vivendo uma pandemia e que parece que está sendo perseguida, porque a gente passa por aí, essa semana mesmo, esse final de semana mesmo, eu pude perceber isso, andando, né, por alguns lugares da cidade, a gente via as aglomerações, sem máscara, o pessoal sem cuidado, e nada acontece, mas se a gente fizer isso na igreja, pode trazer um problema, e a gente precisa fazer isso. Parece que estão nos perseguindo, parece, e eu não quero criar aqui nenhuma ideia de conspiração na mente de ninguém, eu só estou dizendo que parece. E outras coisas mais que nós poderíamos enumerar, que estamos vivendo nos dias de hoje, que os discípulos estavam vivendo naqueles dias. E aí a gente pensa até em desistir. Eu não vou mais não vou mais para a igreja não, eu não vou mais adorar a Deus não, eu não vou mais querer saber disso não. Será que essa é uma atitude correta? Mas Atos está aqui registrando e Lucas está muito bem deixando claro o que nós devemos fazer. E eu quero chamar agora a sua atenção para alguns pontos nesse texto. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 6, quando diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram a Jesus, Jesus ainda estava ali, né?
Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Olha o interesse do coração dos discípulos. A gente sabe que naquele momento, naquele período ali, os judeus estavam esperando um Messias, um rei, que pudesse tomar conta daquele império, o Império Romano. A ideia aqui é que todos aqueles que estavam olhando para Jesus, e a maioria que estava seguindo a Jesus, estava pensando em Jesus ser como Davi. Davi que foi lá e se tornou um grande rei, porque exterminou os reinados que era contra a vontade de Deus. E aí ele se tornou um grande rei, um dos maiores reis conhecidos da época, e por que não até os dias de hoje, e conseguiu conquistar todo mundo conhecido da época. Então os judeus estavam aguardando que isso fosse acontecer com Jesus, que Jesus fosse tirar a espada da bainha e fosse matar todo mundo, enumerar um grande exército, destruir o Império Romano, e agora nós estamos comandando. Era essa a expectativa. E olha que os discípulos andaram com Jesus pelo menos 3 anos e alguma coisa. E a pergunta deles no versículo 6 é justamente essa. E agora, Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eu fico imaginando a cabeça de Jesus, né? Porque Jesus está olhando, será que vocês não aprenderam, não? Será que vocês não aprenderam? A gente tem as mesmas perguntas até os dias de hoje. Entenda, irmãos, eu não vou poder usar muitos exemplos daqui, porque agora eu estou voltando a conviver com vocês, mas em determinados lugares que nós temos convivido, a gente tem percebido a igreja está preocupada que esse momento é o momento que Jesus vai voltar. Olha, Jesus está voltando, e a igreja está tão preocupada com a volta de Jesus, que está esquecendo daquilo que deve fazer. E aí a gente fica nas nossas orações, fazendo a mesma pergunta que os discípulos aqui estavam fazendo. Jesus, será que é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor volta? Percebe que não é esta ou este pensamento que deve estar na nossa cabeça? Será que nós estamos nos preocupando de fato com aquilo que devemos nos preocupar? Será que nós estamos de fato entendendo o que Jesus quer para a nossa vida? Ou estamos fazendo aquilo que Ele não quer que façamos? Mesmo que seja uma verdade. Eu não estou dizendo que Jesus não vai voltar, eu não estou dizendo que a pandemia não é um sinal da volta de Jesus. De fato está registrado nos evangelhos. Mas parece que esse não deve ser a nossa principal preocupação. E talvez a gente esteja pensando errado, agindo errado, fazendo errado. E eu gosto muito da frase que diz, pior do que fazer errado, é fazer bem a coisa errada. E às vezes a gente está fazendo tão direitinho aquilo que a gente não deve fazer, que é pior do que está errado. A gente precisa estar atento àquilo que Jesus nos mandou fazer. Jesus não nos mandou ficar preocupados. Ele diz, nos evangelhos, que ninguém sabe o dia e a hora. E ele faz até uma analogia, falando que ele vai vir de repente, como um ladrão que chega na nossa casa, e a gente não está esperando. E para que a gente vai ficar preocupado? E por que a gente vai fazer as contas numerológicas para saber se é o dia, se é a hora? Cadê as 70 semanas de Daniel? Cadê o 666? Isso não nos cabe. Jesus fala isso muito claramente no versículo 7. Olha como Jesus responde. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não cabe a vocês ficarem ansiosos, preocupados com isso. Não cabe a vocês. Não cabe a vocês. Então, o que nos cabe? O que é que nos cabe? Primeiro,
Sim, antes de falar o que nos cabe, eu quero ainda fazer uma outra observação, que além de estar fazendo uma coisa errada, a gente também pode estar distraído. E a gente não deve nos distrair. Não podemos. Não podemos. Temos que estar focados. Tá. O que nos cabe então? O que nos cabe então? Versículo 8. Ele diz no versículo 7 que não cabe ficar preocupado com isso, conhecer tempos ou épocas, porque isso é para o Pai, é a autoridade dele. Mas para vocês vão receber sobre vocês o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ter que ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é o que nos cabe. O Espírito Santo nós já recebemos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 13, que quando nós reconhecemos o Evangelho da nossa salvação e a palavra da verdade, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, se nós reconhecemos isso, entendemos isso, nós somos selados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo já desceu sobre nós. E agora o que nos cabe é ser testemunhas. É ser testemunhas. Agora, por que eu devo ser testemunha? Eu vou pedir para que você deixe marcado aí Atos 1:8 e abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Queria que você acompanhasse comigo a leitura do versículo 16 até o versículo 20. Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20. Em algumas Bíblias tem escrito em cima do versículo 16 um título que está em negrito, em destaque, a grande comissão. Ela é uma comissão e ela é grande. Ela é grande porque ela é importante. E é uma missão. Nós somos comissionados a fazer isso. É como se nós pegássemos, Mateus está registrando aqui, possivelmente aquele mesmo momento que Lucas registra em Atos, quando Jesus sobe. Presta atenção. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu ainda não estou destacando aqui o que nós devemos fazer. Eu estou destacando aqui nesse segundo ponto o porquê que nós devemos fazer. Primeiro é o que nós devemos fazer, estar atento àquilo que Jesus está mandando que nós façamos. O que é que Ele está mandando? E por que que Ele está mandando? Quem é que está mandando? E aí no versículo 16 está dizendo assim, no versículo 17, no versículo 18 está dizendo assim: Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está dando essa ordem, quem é? E quem é Jesus? Baseado no versículo 18 que nós estamos lendo. Quem é Ele? É quem tem toda autoridade. A ordem dada por Jesus não é uma simples ordem. Lucas registra dizendo que a gente deve ser testemunha. Mateus registra dizendo que a gente deve fazer discípulos. E quem está nos mandando é quem tem toda a autoridade. E é interessante que ele não diz toda a autoridade simplesmente, mas ele diz assim: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Você imagina o tamanho dessa autoridade? Toda a autoridade. É a única vez registrado nas Escrituras que Jesus invoca a autoridade dele. É quando ele comissiona, é quando ele dá uma ordem. A ordem à igreja, a ordem a mim e a você. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão
e façam discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vão e sejam minhas testemunhas. Não nos cabe ficar querendo achar dias ou épocas. Procurar, não adianta. Não adianta se distrair pelas perseguições, pelas circunstâncias. Não é esse o nosso dever. Nem nos distrairmos com aquilo que não nos cabe, nem nos distrairmos com as circunstâncias que estão à nossa volta. O que nos cabe? Obedecer quem tem toda a autoridade. Fazendo o quê? Sendo testemunhas. Eu quero convidar você agora a voltar a Atos, em Atos 1:8. Ser testemunhas. O que é testemunhar? A palavra testemunha, ela vem da palavra grega, da raiz martírios, que é mártir ou mártires. Aqueles que já tiveram uma experiência católica, sabe quando a gente fala sobre mártires? Uma pessoa, um mártir é aquele que morre por uma causa. A ideia é essa. É aquele que morre por uma causa. Alguns dizem que Jesus foi um mártir. Não, Jesus não foi um mártir. Por quê? Porque ele é a própria causa. Então ele não morreu pela causa que é ele. Então ele não pode ser um mártir. Mas muitos foram. Inclusive os discípulos, os apóstolos. A gente conhece aí os homens da fé do primeiro século, do segundo século, que morreram, foram decapitados, foram queimados. Esses homens foram mártires, deram a sua vida por uma causa, pela causa da salvação, por Jesus Cristo. E Jesus, quando invoca a sua autoridade, diz assim: olha, eu estou ordenando que vocês façam alguma coisa, e o que vocês devem fazer é ser testemunha, ou ser mártires. Deem a vida por esta causa. Deem a vida por esta causa. Meu querido e amado irmão, que vergonha. Eu estou falando de mim. Quando eu me deparo com esse texto bíblico. Que vergonha. Sabe por quê? Porque eu às vezes me pego preocupado com coisas que não me cabem. E você? Será que você está preocupado com coisas que não nos cabem? Eu fico preocupado, eu fico constrangido, porque às vezes eu não estou obedecendo e não estou fazendo aquilo que quem tem toda a autoridade me mandou fazer. Às vezes eu fico envergonhado, porque eu olho para Jesus, percebo a ordem dele e penso: me perdoa, Jesus, porque eu estou em plena desobediência. O Senhor me mandou fazer discípulos, o Senhor me mandou ser testemunha. Me perdoa. Me perdoa porque eu estou preocupado em quem vai ganhar para prefeito, para vereador. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor tem toda a autoridade, me mandou fazer discípulos e eu estou preocupado se presidente A ou presidente B está com a razão ou está sem a razão. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra, me mandou fazer discípulos, ser testemunha, e eu estou preocupado no meu emprego, com o meu emprego. Me perdoa, Jesus, porque eu estou preocupado com que roupa eu vou vestir para ir para o culto. Me perdoa, Jesus. Eu não sei se você se constrange com isso. Mas aí você diz assim, mas pastor, eu posso morrer.
se eu não me preocupar com A, com B, com C, com essas coisas? Aí eu vou dizer para você, desde quando Jesus te chamou para viver? Para viver aquilo que você quer. Ser testemunhas foi a ordem que Ele nos deu. Pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, nós devemos dar a nossa própria vida. Que parte da sua vida você tem dado para ser testemunha? Nós temos um ano completo, pelo menos é o que nós pensamos. Jesus pode voltar a qualquer momento, não nos cabe ficar pensando o dia que Ele vai voltar. O que nos cabe é ser testemunhas. E a gente tem um ano completo, planejando aí o restante da nossa vida. E a gente não sabe quanto tempo também a gente tem, mas a gente precisa ser testemunha. É isso que a gente precisa fazer. E você já planejou no ano de 2021 como você vai ser testemunha? A gente passa tanto tempo na nossa vida planejando tanta coisa. Os cursos que a gente quer fazer, o trabalho que a gente quer ter, os estudos que nós queremos alcançar, mas a gente não planeja onde nós iremos, o que nós iremos fazer para testemunhar, para fazer discípulo. Acho que está na hora da gente acordar e não ficar preocupado com aquilo que não nos cabe, mas ficar preocupado com aquilo que quem tem toda a autoridade no céu e na terra nos mandou fazer. Ser testemunhas. Eu quero convidar você a refletir este ano de 2021, cada dia, a ser testemunhas de Jesus Cristo. A avaliar a sua atitude de vida, e eu não estou pedindo para que você avalie a atitude de vida do outro, não, é a sua. É fazer uma autoanálise. Jogar fora aquilo que não te ajuda a ser testemunha. E somar e colocar na sua lista de tarefas, na sua agenda, coisas que vão obedecer a Jesus, fazendo com que você seja testemunhas. Você pode ficar em pé, por favor? Eu falei que eu me constranjo. E eu não sei o que você tem vivido. Conheço algumas pessoas, conheço algumas atividades diárias de algumas pessoas que estão aqui presentes. Mas você conhece mais você do que eu. E eu queria te convidar a fechar os olhos para você lembrar que o Espírito Santo de Deus está em você. E que diante dele, diante de Deus, quais são os compromissos que você vai assumir para ser testemunha esse ano? Aonde você vai pedir perdão para Deus porque você não tem sido testemunha? E quais são os compromissos que você vai assumir diante de Deus? Que você vai ser testemunha em 2021. Eu gostaria que você conversasse com o Senhor e fizesse essa avaliação essa noite. Não vai ser fácil. Tem uma pandemia aí, mas nós devemos ser testemunhas. Não vai ser fácil. Pessoas possivelmente vão te perseguir. Mas Jesus nos ordenou ser testemunhas. Não vai ser fácil. Você vai ter dificuldades financeiras para isso. Mas Jesus nos ordenou sermos testemunhas. Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, de
tudo, de tudo. E eu quero te pedir perdão, a começar em mim, porque é tão vergonhoso entender a tua ordem, Senhor, e não te obedecer. Ainda mais quando eu me deparo com a tua graça, porque mesmo sem merecer, o Senhor morreu por mim. E eu fico envergonhado, porque diante de tão grande amor, eu tenho negligenciado com o Senhor. Deus, se esse constrangimento tem alcançado corações aqui nesta igreja, neste lugar, esta noite, que o Senhor nos faça entender que o Senhor nos perdoa e o Senhor está nos dando uma nova chance. E essa noite o Senhor está falando para a gente: sejam minhas testemunhas. Abram mão de coisas que não terão sentidos nem significados no relacionamento contigo. Senhor, quebranta o nosso coração, acaba com aquilo que nós queremos, que o Senhor não quer. Destrói, Senhor. Não permita que a tristeza, que o desânimo, os problemas, as nossas curiosidades nos impeçam de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Senhor, esta igreja tem existido já há 2 décadas. Em meio a todos os problemas que ela já passou, o Senhor nunca abandonou. O Senhor se fez presente. O Senhor mostrou para nós o teu poder, a manifestação do teu poder no nosso meio. E não será mais uma dificuldade que vai nos desviar do foco. Para a glória do teu nome, Senhor, nós pedimos isso. Deus, que o teu Santo Espírito esteja nos desafiando e fazendo com que aqui saiam mulheres, homens ousados, corajosos, que entendam as dificuldades, olhem, percebam isso, mas não se acovardam e deixam de pregar o teu Evangelho. A cada um, no lugar aonde o Senhor colocou, que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Que nós possamos sim fazer discípulos e ser testemunhas para a glória do teu nome. Esse é o meu pedido, Pai, esta noite, no nome precioso, santo, perfeito, puro do teu Filho Jesus. Eu oro assim. Amém.